Olá, boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos nós na noite de hoje. É uma alegria encontrar com vocês na noite de hoje, dessa quinta-feira, para mais um Papo Espírita. Aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, meu nome é Alexandre Ferrari, eu falo aqui de Brasília. E nós temos esse encontro todas as quintas-feiras no Papo Espírita. Cada quinta-feira é uma pessoa diferente que aparece aqui para poder bater um papo sobre Espiritismo. E hoje eu estarei com vocês fazendo esse bate-papo. E o nosso tema da noite de hoje é Conheça o Espiritismo. E antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade amiga que coordena esse trabalho no mundo espiritual e que faz com que este momento aconteça para todos nós, que nos auxilia a fim de nós nos ligarmos a Jesus, a nos ligarmos a Deus, para recebermos de Deus a sua assistência. Então, fechemos os nossos olhos, aquietemos o nosso coração, vamos sentir a presença amiga de Jesus, o nosso Mestre amado. Agradecido, Senhor, por mais este momento, nos lembrando que o Senhor nos falou que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, que o Senhor se faria presente. E na noite de hoje nós nos reunimos em teu santo nome e vos convidamos para que esteja conosco. Que o Senhor nos dê a honra de contarmos contigo em nosso meio. Que possamos receber a tua assistência. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco. Que seja o Senhor a conversar neste papo espírita e a nos esclarecer, trazer para nós os conhecimentos de que nós estamos precisando. Te agradecemos, Senhor Jesus, te rogamos as bênçãos para esta noite e em teu nome pedimos a permissão para darmos início ao nosso papo espírita da noite de hoje, dizendo que Deus seja louvado hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez, muito boa noite. Conheça o Espiritismo. Eu nem sempre fui espírita. Como é que foi para mim conhecer o Espiritismo? Como é que eu descobri que existia Espiritismo? O meu caso foi interessante. Eu, não sendo espírita, apresentei um problema de saúde e tive que me afastar do meu trabalho. O meu pai, sendo médico, me acompanhou em vários tratamentos em busca de alguma coisa que me fizesse recuperar. Eu comecei a apresentar uma tontura. E essa tontura, aos poucos, começou a crescer, ao ponto de eu não conseguir mais me levantar e ficar em pé sozinho. Eu precisava estar sentado ou deitado. Eu já não conseguia dirigir, eu não conseguia andar normalmente. E o meu pai me levou aos hospitais, eu fiz exames de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, exames de raio-x do meu cérebro, procurando verificar qual era o motivo. E clinicamente eu estava ótimo. Os médicos, colegas do meu pai, falavam para ele, assim, olha, o seu filho não tem nada, ele é um atleta, ele pode correr o atletismo, ele pode fazer atividades físicas normalmente, porque o que apresenta os exames dele está tudo normal. Mas apesar dos exames clínicos apresentarem todos normais, eu continuava apresentando todo aquele sintoma dessa tontura. A tontura não passava. E mais uma coisa, ela se agravava com o tempo. Então começamos a procurar tratamentos alternativos. Começamos a fazer consultas homeopáticas, tratamento com acupuntura e outras coisas que a gente foi tentando para poder resolver o problema da tontura. E quando eu estava com minha situação, digamos assim, sem saber, sem solução, eu me lembro até hoje, eu estava deitado e o meu pai, que já havia me examinado, já havia me passado os tratamentos, ele virou para mim e falou assim, Alexandre, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração.
E ele se ajoelhou ao lado da cama que eu estava deitado e ali ele fez uma oração em voz alta para que eu escutasse, pedindo a Deus que desse uma solução para a minha situação. Que viesse o esclarecimento do que estava acontecendo. E eu, naquela situação, me comovi e chorei. E no outro dia, na hora do almoço, a minha irmã chegou para almoçar lá em casa e falou assim: Alexandre, por que você não vai até um centro espírita? Para mim, eu não tinha nenhuma intimidade com esse termo centro espírita. Na verdade, eu sempre tive uma restrição, porque eu sempre ouvi falar assim, mas você vai mexer com esses negócios? Era como eu escutava as pessoas falarem do centro espírita. Lá eles ficam mexendo com os negócios. E eu falei assim, mas o que seria ir ao centro espírita? E ela falou assim, você vai assistir uma palestra, vai tomar um passe. Então eu fui até o centro espírita. Ela me levou ao centro espírita, que ela conhecia uma pessoa nesse centro espírita que indicou para ela, então ela me levou lá para assistir uma palestra e tomar um passe. Eu fui, assisti a palestra, tomei o passe e voltei para casa do mesmo jeito que eu fui. Tonto do mesmo jeito. Continuava com a tontura, não passou nada, não melhorou nada, e eu falei assim, mais uma tentativa que eu fiz que não deu certo. No outro dia, o senhor Idinaldo, que é o rapaz que me atendeu no centro espírita que eu fui. O centro espírita se chama Lamana, que é Lar Assistencial Maria de Nazaré. O nosso Papa Espírita é do Lemana, que é o Lar Espírita Maria de Nazaré, que nasceu de ideias de trabalhadores do Lamana, surgiu o Lemana. E hoje nós estamos aqui para poder falar um pouco do Espiritismo. E eu estava lá em casa quando o senhor Idinaldo ligou e falou com a minha mãe pedindo que eu retornasse no outro dia aqui para assistir novamente mais uma palestra e tomar outro passe. Bem, eu estava à procura, de tratamentos. Eu fui novamente e novamente assisti a palestra, tomei o passe. Dessa vez, a minha irmã foi comigo, porque eu não podia dirigir, por causa da tontura eu não dirigia, ela foi comigo e o senhor Idinaldo passou para ela que eu deveria prosseguir na outra semana o tratamento de assistir a palestra e tomar o passe. Naquele dia voltei também da mesma forma. Voltei sem nenhuma melhora, nada de diferente. Passou mais uma semana, fui novamente 2 vezes na outra semana e não tive resultado nenhum. Quando eu fui pela 3ª semana, na 5ª vez que eu fui, que eu cheguei para assistir a palestra, estava assistindo a palestra, eu virei para minha irmã e falei assim, olha, eu comecei a passar muito mal. A minha tontura está muito ruim, eu estou precisando de deitar, eu não posso ficar aqui. Me leva embora daqui. E a minha irmã falou assim, já está quase terminando a palestra, a gente termina a palestra, nem toma o passe, a gente já vai embora. Aí eu falei, então tá bom. Já estava terminando a palestra, resolvi ficar. Quando agravou ainda mais a perturbação que eu estava, a tontura estava horrível de sentir. E eu falei para ela, não dá, agora eu não quero nem ir embora para casa, eu acho que é melhor você me levar para um hospital, eu estou precisando de um atendimento médico. Nessa hora ela levantou e falou assim, então tá, vamos embora. E aí foi avisar lá que a gente estava indo embora, que eu estava passando mal. Nessa hora o senhor Idinaldo falou assim, não, traz ele aqui para ele tomar o passe. Ele toma o passe e vocês vão embora. E aí eu fui para a fila do passe. Na hora que eu estava na fila do passe, eu falei para minha irmã, eu falei assim, olha, eu não aguento ficar aqui na fila do passe, me leva embora daqui, eu preciso ir embora. Nessa hora a porta da sala do passe se abriu, eu entrei e fui tomar o passe. E lá, na hora que eu estava tomando o passe, eu comecei a sentir um formigamento, que começou embaixo da planta do meu pé e também nas palmas da minha mão, e esse formigamento começou a subir das mãos pelo braço, e dos pés começou a subir pelas pernas. O formigamento começou a subir em todo o meu corpo. E eu me lembrei de uma vez que eu estava conversando com meu pai, que perguntei para ele qual era o sintoma de alguém que estava tendo derrame. E ele falou assim, começa a formigar nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, e começa a subir esse formigamento pelas pernas e pelos braços.
e a pessoa tem um derrame, ela fica paralisada do pescoço para baixo. E quando eu senti esse sintoma, eu falei assim, nossa, eu estou tendo um derrame, imaginei. Eu perguntei também para o meu pai, me lembrei da conversa e falei assim, pai, e o que a gente faz nessas ocasiões? A gente tem que ativar a circulação da pessoa e procurar um socorro médico. Enquanto não chega o socorro médico, a gente aperta a ponta dos dedos com bastante força para ativar a circulação, ajudar o coração a fazer a circulação reagir no corpo. E eu comecei a apertar as pontas dos meus dedos com bastante força para ver se eu ativava a circulação. Mas foi tudo em vão. Continuou subindo aquele formigamento até que eu senti que do pescoço para baixo eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Eu estava completamente paralisado. Então eu pensei, pronto, tive o derrame, já estou paralisado do pescoço para baixo. Então agora como é que eu vou avisar a minha mãe? Foi o primeiro pensamento que eu tive. Como é que eu vou dar essa notícia para minha mãe? Passado 10 minutos, aproximadamente, eu comecei a sentir do pescoço para baixo o sangue voltar a circular no meu corpo normalmente e todo o meu corpo. E depois disso, meu corpo voltou ao normal. Me levantei da sala do passe e fui embora da sala do passe. E ali eu estava bem. A tontura tinha acabado, o mal-estar tinha acabado. Eu estava tão bem que na volta para casa, junto com a minha irmã no carro, eu falei para ela assim, Mônica, eu estou tão melhor, Mônica é minha irmã, Mônica, eu estou tão melhor que eu estou em condições de dirigir se for preciso. A gente voltou para casa, no outro dia eu amanheci bem, e aquela tontura não voltou mais. Passou um dia, passou 2 dias, 3 dias, e eu estava tudo bem. E eu recebi agora um outro telefonema do senhor Edinaldo, falando assim, olha Alexandre, a gente gostaria de te convidar para participar da Escola de Estudos Espíritas Maria de Nazaré. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, antes eu queria ter uma conversa com você, senhor Edinaldo. Não, tudo bem, você vem aí e a gente conversa. E eu fui conversar com ele antes dessa escola que ia ter. Eu nem estava interessado na escola, eu estava interessado em conversar com ele para saber o que aconteceu comigo. Que eu estava naquele processo que nada me curava, nem um médico, eu estava passando muito mal e de repente eu fiquei bem e nada mais daquilo que eu estava sentindo continuou. Então eu queria saber do seu Edinaldo o que aconteceu. E ele falou assim, quando eu perguntei para ele o que tinha acontecido comigo, ele falou assim, olha Alexandre, o que aconteceu com você foi algo que nós estudamos dentro do Espiritismo a respeito de mediunidade. E eu te convidei para participar da Escola de Estudos Espírita Maria de Nazaré para você saber o que é a mediunidade. O que é que aconteceu com você, você vai só entender estudando. Eu posso te dizer, você vai ouvir, mas não vai ter a compreensão do que é. Eu te sugiro, estude, se matricule na escola e vai estudar. E foi o que eu fiz. Até então, eu conhecia o Centro Espírita, mas eu não conhecia o Espiritismo. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a ver o que eram as primeiras noções a respeito do Espiritismo. Noções elementares do que era o Espiritismo, que até então eu nunca tinha imaginado o que vinha a ser Espiritismo. E comecei a estudar as obras básicas de Allan Kardec. E eu fui descobrindo que o Espiritismo foi uma palavra criada por Allan Kardec. E quem foi Allan Kardec? Allan Kardec viveu do ano de 1804 ao ano de 1869. Ele era um professor de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o seu nome real, o seu nome que ele recebeu quando criança. E o Hippolyte estudou, cresceu, estudou e se tornou um professor. E como professor ele escreveu várias obras didáticas, ele escreveu vários livros, ele tinha toda uma metodologia para poder escrever livros. E quando ele estava com 50 anos de idade, no ano de 1854, ele começou a ter notícias de manifestações, de mesas que giravam sozinhas. E começaram essas notícias se chegarem cada vez mais aos ouvidos do professor Hippolyte. Quando a gente fala sobre essas coisas, que a gente fala do mundo espiritual,
todas essas questões que às vezes a gente fica na dúvida, às vezes a gente fica curioso para saber o que é o mundo espiritual, o que é ver uma pessoa que já morreu. Então, essas informações e a respeito dessas mesas que giravam, começaram a chegar para o professor Hipólito, que ele nem dizia que aquilo lá era uma coisa verdadeira ou que era alguma farsa, que poderia ser alguém enganando os outros, fazendo a mesa girar, utilizando meios magnéticos ou cordas, alguma coisa que fizesse as mesas girarem. Até o momento em que ele encontrou um amigo dele, que falou a respeito dessas reuniões que estavam tendo, que era o Sr. Fortier. O Sr. Fortier disse para ele tudo, e bem entusiasmado, ele ouviu e tal, mas não deu muitos ouvidos. Não deu muito ouvido ao Sr. Fortier. Passado mais um tempo, ele encontrou um outro amigo, que também era do seu meio de estudos, o Sr. Carlotti, que já lhe falou de uma outra forma. E essa forma já abriu a visão do professor Hipólito com relação àquelas manifestações que estavam acontecendo e chamando a atenção das pessoas. Pois as mesas, elas giravam sozinhas, sem ninguém mexer com elas. E até então, o professor Hipólito não tinha ido participar de nenhuma dessas exibições das mesas que giravam, até o senhor Carlotti falar com ele e chamar a sua atenção para este fato. Foi então que, depois desse encontro com o senhor Carlotti, ele foi na casa de um outro amigo que falou para ele a respeito dos fenômenos, e ele resolveu participar de uma reunião onde esses fenômenos aconteciam. Sempre tomando cuidado para perceber o que era aquilo. Então o professor Hipólito, ele começou a estudar aquele fenômeno. Que ele pensava assim, bem, uma mesa pode ser movimentada por uma ação material, uma ação magnética. Mas quando ele participou de uma reunião, que essa mesa, além de se movimentar, ela dava respostas a perguntas que eram feitas e respostas inteligentes, o professor Hipólito falou assim, opa, peraí. Movimentar é uma coisa, mas ela não tem um cérebro para poder responder às nossas perguntas. E começou a investigar o que é que estava por detrás das respostas que aquelas mesas davam. E através desse estudo que ele começou ali, naquele momento em que ele ainda não tinha noção do que ele ia encontrar pela frente, ele estava entrando em contato com o mundo espiritual. E desse contato com o mundo espiritual, ele foi fazendo as suas perguntas e recebendo as respostas. E cada pergunta que ele fazia, ele comparava com outras perguntas que ele fazia em outras reuniões. A mesma pergunta ele fazia em mais de uma reunião para pessoas diferentes, em momentos diferentes. E as respostas que ele obtinha eram, no seu conteúdo, bem similares. Eram praticamente iguais, a mesma resposta. Então, através disso, ele foi sistematizando o estudo que ele estava fazendo, até que ele codificou essas perguntas e respostas em um livro. Só que quando ele terminou de fazer esse livro de perguntas e respostas, ele pensou assim, bem, esse livro aqui, o conteúdo dele não fui eu, as respostas não são minhas. É como eu penso assim, eu vou fazer um livro de receitas. E eu pego a receita da Dona Maria, que faz bolo de chocolate, pego a receita da Dona Ana, que faz torta de frango, e eu faço várias receitas nesse livro. Mas as receitas não são minhas. Então eu não acho justo falar assim, as receitas do Alexandre. Eu posso colocar livro de receitas e dizer depois no final que essa receita é da Dona Ana, essa aqui é da Dona Maria, essa aqui é da Dona Fernanda. E eu vou dizendo a receita de cada um. E o professor Hipólito estava com essa questão. Falou assim, bem, esse livro não é meu. Esse livro é dos espíritos. Por quê? Nesse contato com o mundo espiritual, uma das revelações que o professor Hipólito teve foi que aquelas manifestações estavam sendo provocadas pelos espíritos. E quem eram os espíritos? Eles mesmos responderam. Os espíritos responderam para o professor Hipólito.
são as almas dos homens que viveram aí na Terra. O homem, depois que morre, ele se desembaraça do corpo e aí ele fica apenas em espírito. E esse mundo que fica invisível aos vossos olhos, ele está povoado de espíritos, que está em contato direto com o mundo material, o mundo corporal. Então o professor Hipólito começou a estudar a respeito dos espíritos e a relação dos espíritos com o mundo corporal. Foi fazendo as perguntas e foi tendo as respostas. E lançou então o livro dos espíritos, porque eram as perguntas que ele fazia e que os espíritos respondiam. E na hora de publicar o livro, tinha que colocar o nome de alguém. E ele pensou, se eu colocar o meu nome, professor Hipólito, vai confundir tudo com toda a bagagem literária que o professor Hipólito tinha como professor. E ele não queria misturar as coisas. Então, o professor Hipólito escolheu o nome Allan Kardec, que em um dos contatos que teve com os espíritos, foi revelado a ele que ele, o professor Hipólito, havia vivido numa época como druida. E nessa época, o seu nome era Allan Kardec. Então, ele pegou esse nome que ele teve numa vida passada dele, que foi revelado por um espírito, e colocou como um pseudônimo. Colocou Allan Kardec. Então, o Livro dos Espíritos foi lançado por Allan Kardec. Na sua vida íntima, o professor Hipólito Léon Denisard Rivaio, que eu comparo como se fosse Carlos Drummond de Andrade aqui no Brasil. Um nome conhecido e reconhecido na literatura brasileira. Assim como o professor Hipólito era conhecido e reconhecido na literatura francesa. Pelos livros, ele escreveu a gramática francesa. Uma das gramáticas francesas era de autoria do professor Hipólito. Então, eu entendo bem a vontade do professor Hipólito em não misturar as coisas. Então, ele escolheu o pseudônimo Allan Kardec para colocar na publicação daquele livro que ele ia lançar. O Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e de respostas. E nessas perguntas, ele foi fazendo tudo para poder estudar aquela coisa nova que estava surgindo ali bem na frente dele, através dos movimentos daquela mesa, que era as mesas que giravam. A partir daquele fenômeno, ele começou a elaborar toda uma doutrina, porque a partir do fenômeno ele começou a estudar o que é que estava por detrás, e começou a coletar as respostas, e começou a averiguar, e ele utilizava o critério da lógica e da razão. Ele dizia que era preferível dispensar 100 verdades do que aceitar uma mentira, porque ele era muito criterioso, a fim de que aquele estudo que ele estava fazendo tivesse uma autenticidade. Ele era um cientista, e como cientista, ele foi codificando aquele conhecimento que os espíritos estavam transmitindo a ele. E à medida que ele foi, então, codificando esse conhecimento, ele montou o primeiro livro, que deu o nome de O Livro dos Espíritos, e no dia 18 de abril de 1857 ele publicou O Livro dos Espíritos. Depois que ele publicou O Livro dos Espíritos, ele percebeu que era necessário continuar aquele estudo, aprofundar ainda mais, porque ainda faltavam muitas coisas, muita coisa ainda precisava ser estudada. O principal instrumento que ele utilizou para codificar o Livro dos Espíritos foram as pessoas que tinham os dons de se comunicar com o mundo espiritual. Aquilo que no início era através das mesas, aos poucos os próprios espíritos mostraram para Allan Kardec que esses efeitos que aconteciam somente eram possíveis por faculdades que são inerentes de nós, seres humanos. Do ser humano, dos homens, das mulheres, dos homens, de nós, seres humanos. E que nós temos essa faculdade. E foi mostrando a Allan Kardec
essas pessoas que tinham esses dons, que Allan Kardec deu o nome de mediunidade. Por quê? Ele escolheu a palavra médium para definir essas pessoas. Porque a palavra médium quer dizer intermediário. Porque eles eram intermediários entre o mundo invisível, onde estão os espíritos, e o mundo visível, onde estamos nós, os seres humanos, os homens. E essa pessoa que tem essa faculdade, que tem essa capacidade de transmitir a informação do mundo invisível para o mundo visível, ele deu o nome de médium por portar essa faculdade que ele deu o nome de mediunidade. A mediunidade é, então, uma faculdade nossa do ser humano de comunicar, de nós nos comunicarmos com o mundo espiritual. Através do estudo que Allan Kardec fez, ele constatou que a mediunidade ela está presente em todos os seres humanos, porque é inerente ao espírito. E ele também obteve, nesse estudo que ele fez, que os espíritos não são somente aqueles que estão no mundo invisível, mas nós que estamos aqui neste corpo de carne. O espírito ele é ligado a esse corpo de carne. Quando nós vamos nascer, quando a nossa mãe ficou grávida, nós que estávamos em espírito, no mundo espiritual, nós fomos ligados ao embrião que começou a se formar na barriga da nossa mãe. E essa ligação espiritual com o material vai se formando, vai se desenrolando durante 9 meses. Essa ligação se processa dentro da barriga da mulher. Depois vem o parto, em que a criança sai de dentro da barriga da mulher. E esse processo continua até por volta dos 7 anos de idade, em que essa ligação espiritual é feita. E isso tudo, Allan Kardec foi recolhendo informações do mundo espiritual, a fim de que ele pudesse esmiuçar isso tudo em livros para que a gente pudesse estudar. Então ele obteve essas informações. Então ele foi ali naquele processo desenvolvendo as suas habilidades, a sua metodologia de trabalho. Descobrindo então que os espíritos estão no mundo invisível e também agora nós somos espíritos encarnados. Ou seja, nós estamos ligados a este corpo de carne. E quando acontece a morte do corpo, o espírito se liberta e volta a estar na condição de antes de ter nascido, que é a condição de apenas espírito, de estar invisível aos olhos materiais, a esses olhos físicos. Mas nós, seres humanos, somos o quê? Espíritos encarnados, ou seja, é um espírito ligado a um corpo. E durante o período em que nós estamos neste corpo, o espírito permanece ligado o tempo todo. Quando chega o momento da nossa morte, que o corpo morre, o espírito se liberta. E Allan Kardec, então, vai prosseguindo nesse estudo e codifica, então, agora o livro dos médiuns, porque é um livro em que ele foi colocando todo o processo de observação, de estudo, de identificação, de pesquisa que ele fez. Toda uma ciência em torno dessa comunicação. E Allan Kardec, ele inclusive diz, define, o Espiritismo é o quê? O Espiritismo é uma ciência. É a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. E da relação dos espíritos com o mundo corporal, o mundo material. Isso é o Espiritismo, segundo a definição de Allan Kardec. É a ciência que trata da natureza, da origem, do destino e a relação que o espírito tem com o mundo corporal. Ou seja, da natureza do espírito. O que é o espírito? Ou seja, quem é que nós somos? Quem nós somos? A origem, de onde nós viemos? O destino do espírito, para onde nós vamos? Qual é a nossa destinação?
E a relação com o mundo corporal. O que é que nós estamos fazendo aqui, encarnados nesse corpo? Então, o Espiritismo veio para nos responder estas perguntas. Foi transmitido esse conhecimento pelos Espíritos a Allan Kardec, que codificou em livros. O primeiro dele foi, então, o Livro dos Espíritos. Depois ele lançou um outro livro chamado Livro dos Médiuns. Depois ele lançou um terceiro livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai resgatar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Ou seja, como é que os Espíritos vêm trazer os ensinamentos de Jesus? Eles vieram resgatar, eles vieram nos esclarecer, nos explicar exatamente qual era o pensamento de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho, depois que Jesus veio, que trouxe o Evangelho e que deixou nas nossas mãos, e que o Evangelho passeou por todo mundo, começou a ser conhecido em todo mundo, as pessoas começaram a usar o Evangelho para benefício próprio. Porque nós, seres humanos, ainda muito egoístas, ambiciosos, começamos a usar o Evangelho em nosso proveito, começamos a fazer guerras em nome do Evangelho, a perseguirmos os nossos próprios irmãos em nome do Evangelho. Em nome de Deus, se matou muita gente naquilo que ficou conhecido como a Idade Média. Então, foi um período em que a mensagem de Jesus foi adulterada por nós, os homens. E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É o resgate da mensagem original, daquilo que Jesus veio trazer, que se perdeu nas várias interpretações que nós, seres humanos, fizemos para nos atender, para poder nos beneficiar. Só que dentro do Espiritismo, existe esse livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos passaram a Allan Kardec para nos ajudar a entender o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus, a fim de que a gente não ficasse confuso, não ficasse perdido nas falsas interpretações, porque o Evangelho de Jesus é divino. Mas as nossas interpretações, nós, os seres humanos, nós podemos sujar com as nossas imundícies as palavras tão sábias de Jesus. E isso aconteceu muitas vezes. O Evangelho o Evangelho segundo o Espiritismo veio nos ajudar a resgatarmos o verdadeiro sentido da moral de Jesus Cristo. Depois do Evangelho vem um outro livro chamado O Céu e o Inferno, para poder também nos esclarecer a respeito de algo que foi falado durante muito tempo para nós sobre as penas eternas, que nós, se não nos arrependêssemos, se não aceitássemos Jesus, mas não Jesus, aquele Jesus do início, mas o Jesus que os homens pregavam e que queriam que a gente aceitasse, se a gente não aceitasse que a gente ia para o inferno e de lá a gente nunca mais iria sair, sem chance de remissão. Que existe desde o princípio anjos e demônios, seres criados privilegiados, que seriam os anjos, e amaldiçoados, que seriam os demônios, sem condições de se arrependerem, seriam maus para toda a eternidade, destinados ao sofrimento eterno e a nos atormentar. Então o livro Céu e Inferno vem nos esclarecer que anjos, demônios e homens, que tudo isso são espíritos em estágios evolutivos diferentes uns dos outros. Que os anjos, os demônios, nós, a nossa condição atual, todos nós tivemos o mesmo início. Os espíritos nos falam que nós, os espíritos, são criados simples e ignorantes. São criados por Deus desta forma, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de nós ignorarmos tudo à nossa volta, ignorarmos todo o conhecimento.
E que os anjos foram criados assim também. Aqueles que nós chamamos de anjos, aqueles que estão mais evoluídos, tiveram o mesmo ponto de partida. Só que assim como nós, os anjos tiveram esse ponto de partida, mas eles realizaram o progresso deles, passaram pelas condições que hoje nós estamos passando, continuaram o progresso deles e hoje alcançaram a condição de seres angélicos, evoluídos, que cresceram em virtude, em perfeição, em sabedoria, em amor, em inteligência. Eles estão à nossa frente, mas tiveram o mesmo início que nós. Então os anjos não foram seres criados de uma forma privilegiada, segundo o livro Céu e o Inferno do Espiritismo, para poder nos esclarecer e que nós estamos nessa mesma trajetória que os anjos. E que quem são os demônios? Os demônios somos nós mesmos, os homens, quando nós insistimos em permanecer no mal. Quando um ser humano morre e ele já não tem mais o corpo de carne, ele fica apenas na condição de espírito e ele começa a usar da maldade para poder atrapalhar, para poder infligir dor e sofrimento àqueles que estão aqui na carne, nós temos o nome de demônio. E o livro O Céu e o Inferno vai nos esclarecer que são seres ainda infelizes, ainda ligados ao mal, mas que eles vão se cansar. Por quê? Porque existe uma lei divina que é toda semente que a gente planta, a gente colhe. E por essa lei, à medida que nós fazemos o mal, nós vamos recebendo em troca aquele mal que nós plantamos. E o mal que mais nos faz mal é esse mal que nós vamos fazendo aos outros. E vai se tornando sofrimento e vai se tornando insuportável nós permanecermos e insistirmos no mal. Chegará um momento em que nós cansaremos de permanecer fazendo o mal. E nós desejaremos mudar essa situação. E nesse momento nós mesmos tomaremos a escolha, faremos a escolha de mudarmos o rumo das nossas vidas. Mudando para o lado do bem, procurando fazer boas escolhas, plantando então boas sementes. Porque à medida que nós fizermos essas boas escolhas, nós também colheremos, porque a lei é a mesma. Ela é para quem planta. Ou seja, a gente planta, o conteúdo que a gente planta depende da nossa escolha. Agora, a colheita ela vai ser obrigatória. Se a semente for ruim, vai ser uma árvore ruim. Mas se a semente for boa, vai ser algo de bom que nós vamos colher. E aí nós vamos progredir e deixaremos de ser demônios. Os demônios que hoje nós vemos, temos notícias das interferências do mundo espiritual como demônios, isso tudo é passageiro. Porque aquele que hoje se coloca na situação de um demônio, ou seja, de um espírito do mal, obstinado no mal, fazendo o mal, ele vai chegar um momento em que vai se cansar e vai desejar mudar o rumo da vida, e vai acontecer, porque ele pode escolher. E vai começar a plantar de uma forma diferente. Sementes boas, melhores, e ele vai mudar o rumo da vida. O livro Céu e Inferno, também trazido por Allan Kardec, compõe as obras básicas do Espiritismo. E um último livro, que é o livro A Gênese, que vai falar a respeito da gênese das coisas, a criação de Deus, a criação dos planetas, a gênese do mundo material, dos milagres que a gente vê na Bíblia e tantas outras coisas, nós vamos encontrar neste livro, A Gênese. E Allan Kardec, então, teve a oportunidade de publicar estes 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese. Essas 5 obras básicas compõem o Espiritismo. Então, para a gente conhecer o Espiritismo, vou agora voltar na minha história, lá do início do nosso Papo Espírita, quando eu conheci o Espiritismo. Como é que foi? Quando eu fui ao Centro Espírita, eu não conhecia o Espiritismo pelo fato de eu ter ido ao Centro Espírita. Quando eu fui beneficiado no Centro Espírita, através de um tratamento espiritual, em que eu melhorei da minha tontura,
e que eu me recuperei minha saúde, voltei à minha vida normal, voltei a trabalhar, a dirigir e a fazer as coisas que eu já não estava mais fazendo, eu não conheci o Espiritismo aí. Não foi assim que eu conheci o Espiritismo. Isso aí foi só um chamado para poder me mostrar que existia essas obras, esses livros, esse conhecimento codificado, e que era necessário estudar tudo isso para poder conhecer o que é o Espiritismo. Então o Espiritismo é esse conhecimento que Allan Kardec trouxe através desses livros. É um conhecimento que o mundo espiritual trouxe para nós. E quem foi o codificador desse conhecimento que os espíritos nos trouxeram? Foi Allan Kardec. E Allan Kardec tinha então o perfil, ele era aquele professor que nós falamos, ele estava preparado para escrever livros, para publicar livros, ele já tinha feito isso na sua vida profissional, antes dele conhecer o mundo espiritual do jeito que ele conheceu e codificou para nós. Então o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec. Quem deu esse nome Espiritismo foi Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, quando ele foi publicar o Livro dos Espíritos, bem na introdução do livro, ele fala assim, bem, para coisas novas precisamos de palavras novas. E se eu escolher a palavra espiritualismo, ela já tem um significado próprio. Então ele falou assim, eu escolhi a palavra espiritismo, para poder dizer que era uma doutrina nova, era uma ciência filosófica, era uma ciência que tratava da natureza, da origem, do destino e da relação que os espíritos têm com o mundo corporal. E através dessa ciência, estudando e observando essa ciência, ele viu que ela tinha um efeito moral. Por quê? Porque os seres, o objeto de estudo dessa ciência eram os espíritos, que somos nós mesmos. E os espíritos, nós somos morais. Então, o resultado da observação dos estudos que Allan Kardec fez é algo moral. Então surge aí uma filosofia moral, em que Allan Kardec vai retratar essa filosofia, esses questionamentos, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. O Espiritismo, ele vem trazendo respostas a essas perguntas. E para nós sabermos quais são essas respostas, é necessário estudar. Infelizmente, nós não temos o tempo, a vontade para ficar falando de todo o Espiritismo, de cada detalhe do Espiritismo. Mas me faz lembrar de uma colocação de Divaldo Pereira Franco. Ele gosta muito de uma parábola ou de uma historinha que aconteceu com um jovem que viveu 100 anos antes de Jesus nascer. Divaldo Franco conta que esse jovem que viveu 100 anos antes de Jesus procurou o sábio da época, aquele que era o mais sábio, que tinha o nome de Shammai. Então esse sábio chamado Shammai, ele tinha um conhecimento muito vasto. E o jovem procurou Shammai e pediu que o Shammai explicasse a ele toda a Bíblia, toda a Torá. Ele falou assim, e isso quando eu estiver aqui no templo, na posição do sopé, em que a pessoa ficava de um pé só. E Shammai virou para o jovem e falou assim, impossível. Porque a Bíblia é um livro que significa o outro livro, e outro livro, e mais outro livro, são muitos livros. Não dá para, nesse tempo que você vai ficar em um pé só, eu te explicar tudo. E então o jovem não se satisfez com a resposta de Shammai e procurou um outro sábio de nome Hilel. E quando fazendo a mesma proposta para esse sábio Hilel virou para o jovem e falou assim, pode se colocar aí de pé então que eu vou te explicar. E o jovem ficou de pé, de um pé só. Então Hilel virou para o jovem e disse, ama. E o jovem falou, certo, e o que mais? Ama, pronto, é só isso. Só isso, toda a explicação da Bíblia é isso. Isso, ama. Mas aquele tanto de livro que tem dentro da Bíblia, aquilo lá são as explicações para quem não sabe amar. Quem não sabe amar vai ler aquilo ali. Mas para quem já sabe amar, isso não tem importância.
porque o mais importante é amar. E isso, Divaldo Franco conta que foi 100 anos antes de Jesus que falou a mesma coisa. Que a sua doutrina, Jesus disse que a sua doutrina é a doutrina do amor. E quando estava no momento final, momentos antes da sua morte, né? Ele passa para os seus apóstolos: eu não vos deixarei órfãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, pois ele ficará convosco e estará em vós. E este Consolador, que é o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e também vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espiritismo é este Consolador prometido por Jesus, que viria no tempo certo para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que Jesus nos disse. E o que Jesus nos disse, resumido, é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa foi a mensagem final que Jesus deu aos seus apóstolos antes de ser crucificado. Sereis conhecidos como meus discípulos por amarem-se uns aos outros como eu vos amei. Não sereis conhecidos por expulsarem demônios, realizarem curas, pela roupa que vestirem, pelo dinheiro que tiverem. Não. Não será por isso que sereis conhecidos como meus discípulos. Sereis conhecidos como meus discípulos por amarem-se uns aos outros como eu vos amei. Que do mesmo jeito que eu vos amei, que vocês também vos amem uns aos outros. E a doutrina espírita, o Espiritismo, veio no tempo certo para resgatar este amor que Jesus ensinou. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 15, Allan Kardec coloca: fora da caridade não há salvação. Elegendo a caridade o amor que Jesus nos ensinou. A caridade é esse amai-vos uns aos outros, porque a caridade é o amor em ação. É quando nós deixamos de dar coisas, pensando que ser isso apenas a caridade, e começamos a nos dar aos nossos irmãos. A caridade é quando nós nos doamos àqueles que estão em necessidade, irmãos nossos. A caridade não é aquela que espera o necessitado vir bater à porta pedindo socorro. A caridade é aquela que vai ao encontro do necessitado, levando o socorro antes que o socorro seja pedido. É quando nós aprendemos o que é verdadeiramente o Espiritismo. Quando eu cheguei no Lamana pela primeira vez, eu cheguei no Espiritismo. Lá eu comecei a estudar. O Espiritismo começou a entrar dentro de mim. E somente quando eu comecei a me doar nos trabalhos, aos meus irmãos, dentro de casa, com os meus semelhantes e nos lugares em que eu convivo, eu comecei a aprender o que é o Espiritismo verdadeiro. É quando o Espiritismo começa a sair de dentro da gente. É quando a caridade se manifesta em nossas ações. É quando nós aprendemos a amarmos de verdade os nossos irmãos. Amarmos aquele que abre a boca para nos ferir, conseguindo perdoar as ofensas.
compreender que o outro que está nos agredindo vive naquele momento um momento de mal-estar interior e não está bem. E não estando bem, ele agride aquele que está à sua volta. E que nós que estamos à sua frente somos a sua vítima. E conseguirmos amar aqueles que está nos ferindo é uma proposta do Espiritismo, resgatando as palavras de Jesus, que veio nos ensinar o amor verdadeiro. Então, se precisar de explicar o que é o Espiritismo em apenas uma palavra, eu vou repetir como aquele velho Iléu, o sábio Iléu, explicou ao jovem: ama, porque o amor é a doutrina que Jesus veio nos ensinar. E é a mesma doutrina que o Espiritismo nos prega. A palavra elegida no Espiritismo é caridade. A caridade, que é o amor em ação. A lei de amor, justiça e caridade. É uma única lei. Essas três palavras se encontram juntas nesta lei. É quando nós começamos a compreender os nossos irmãos. Quando nós somos indulgentes para com eles. Permitindo que eles sejam quem são, compreendendo a situação que eles se encontram e perdoando que eles ainda não conseguem tratar-nos bem. É sermos benevolentes para com os nossos irmãos. Essa é a caridade como Jesus a entendia. É como Jesus queria que nós também entendêssemos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando nós reunimos essas três ações juntas nas nossas vidas, nós começamos a praticar a caridade. A caridade que é não somente material, que mata a fome do necessitado do pão material, mas a caridade que empresta o ouvido, o tempo, a paciência, que suporta palavras ríspidas para poder ajudar aquele que está no escuro e estendermos as mãos para trazê-lo até a luz. Assim como vemos numa pequena historinha de Madre Teresa de Calcutá, quando batia de porta em porta pedindo auxílio, e naquela casa, quando ela bateu na porta e a mulher atendeu, quando ela estendeu as suas mãos pedindo uma esmola, a mulher cuspiu na mão dela. Ela segurou aquele cuspe na mão, levou a mão para trás, estendeu a outra e falou para a senhora: me desculpe que eu devo ter atrapalhado algum momento importante aí dentro da casa da senhora, mas eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelos meus irmãos necessitados que passam fome, pedindo uma esmola. A senhora me deu esse cuspe, eu bem que mereci, mas se a senhora puder, colabore com aquele que está passando fome. A mulher, naquela hora que escutou essas palavras tão humildes e sinceras de Madre Teresa, pediu-lhe desculpas. Oh, me perdoa, deixa eu limpar a sua mão, eu estava aflita, a senhora bateu aqui, eu acabei cuspindo, que vergonha que eu fiz. E a mulher se retratou, Madre Teresa também permitiu que ela se retratasse e ali a situação se desfez. Se nós observarmos esta historinha de Madre Teresa, nós vamos ver Jesus falando: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe a outra face. E Madre Teresa recebeu um cuspe na mão direita, ela mandou a outra mão pedindo esmola para as pessoas. Mas não só isso. Ela conversou de uma forma e envolveu aquela senhora numa doçura nas suas palavras, que a senhora saiu daquele local escuro que ela estava e veio para a luz. Ela pediu perdão, me desculpa, eu cuspi na sua mão e se retratou. Então o que Madre Teresa fez? Foi lá onde estava aquele que estava perdido na escuridão, estendeu as mãos e trouxe para a luz. E isso é a caridade. É quando nós fazemos a viagem até aquele que está perdido no meio da escuridão, sem saber o que rumo tomar, e nós nos colocamos a serviço do bem para que aquela pessoa consiga sair daquela situação difícil.
a fim de que ela possa enxergar com clareza, que ela consiga sair daquele mal-estar que ela mesma se projetou. E foi o que Maria Teresa fez. Ajudou aquela senhora a se desfazer daqueles maus sentimentos. Para a gente encerrar, mais um pequeno exemplo de uma briga que acontece dentro de uma casa, o marido com a mulher, e o marido vai para o trabalho e briga com o chefe despede ele volta para casa, briga com a mulher de novo, o menino chega da escola, a mulher briga com o menino vê o cachorro deitado no chão, dá um chute no cachorro, o cachorro sai correndo no meio da rua, tá uma pessoa passando, o cachorro morde a pessoa vai parar no hospital, chega lá, briga com o enfermeiro volta para casa, vê a mãe assistindo televisão, vai brigar com a mãe olha para o enfermeiro e diz assim: ô meu filho, tô vendo que você teve um dia difícil, hoje venha cá dar um abraço na sua mãe. E o enfermeiro olha para a mãe e fala assim: ô mãe, desculpa, realmente tive um dia muito difícil. Nossa, como foi difícil hoje. E aquela mãe estava em condições de amar. Aquela mãe agiu com caridade. Porque lá naquela outra casa, o marido brigando com a mulher, aquele mal que estava dentro de um e de outro, eles não estavam sabendo o que fazer, ficava jogando aquele mal que estava dentro no outro. O marido jogava na mulher, a mulher jogava no marido, o marido jogou no chefe, que devolveu para o marido, que devolveu para a mulher, que devolveu para o menino, que jogou no cachorro, que jogou na pessoa passando na rua, que jogou no enfermeiro. E quando nós não estamos preparados, nós também pegamos o nosso mal-estar e jogamos em cima dos outros. Mas aquela mãe que estava em condições, recebeu o mal, mas não pagou esse mal com o mal também. Mostrou a outra face que Jesus nos fala. Porque a outra face do mal é o bem que nós podemos fazer. E então ela pegou o mal que recebeu do filho e devolveu nas palavras doces, acolhendo o filho, tirando ele da escuridão que ele estava, tirando aquele mal que estava dentro ali, aquela corrente do mal que tinha sido feita e desfazendo aquele mal naquela atitude, naquele gesto de amor que ela teve para com o seu filho. A caridade é isso. Nós estarmos ali prontos para servir, independente se nós vamos apanhar ou não. Se escutaremos palavras ríspidas que vão nos ferir ou não. O nosso papel é o papel de amar. A caridade é amar, inclusive nas situações mais difíceis para nós. E o Espiritismo, então, se nós quisermos conhecer o Espiritismo, precisamos aprender a amar. Essa palavra resume tudo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que ilumine as nossas vidas. Fica a sugestão do estudo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, todos eles de Allan Kardec. Existem outras obras que Kardec escreveu, que estão junto com esses 5 livros, mas esses 5 livros são os básicos. Comecemos por eles e aprenderemos o que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Eu vos dou a minha paz eu vos deixo, assim disse Jesus. Que a paz do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Agradecermos a Jesus por esta noite, pelos ensinamentos que aqui recebemos e pedirmos a proteção do Senhor na noite que segue, pedirmos por aqueles que nós sabemos estarem precisando de ajuda e que o nosso pensamento visita neste exato momento. Agradecemos aos benfeitores amigos responsáveis por este trabalho, pedindo que este trabalho possa chegar ao coração dos necessitados, da carne e fora. E que todos nós que aqui estamos participando tenhamos a certeza de que esses esforços nos ajudam e ajudam os outros. E que reunidos uns com os outros, iremos aprender uns com os outros a fazermos isso que o Espiritismo veio nos ensinar. A amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou e o Espiritismo veio nos relembrar. Te agradecemos por tudo, Senhor Jesus, que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre.
Em teu nome, demos início à nossa reunião, ao nosso Papo Espírita da noite de hoje, e em teu nome nós pedimos permissão para encerrá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muita paz a todos, fiquem com Deus, até a próxima.